Oi, gente, galera do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar o descritor 23 do SPAES e que na prova SAEB é o descritor 7. Então, qual é o descritor? Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Todos vocês aprenderam no decorrer dos anos finais do ensino fundamental que uma narrativa ela é composta de vários elementos. Como é que você reconhece quando um texto é um texto narrativo? Quando nós vamos perceber dentro desse texto vários elementos importantes, como o narrador, aquele que conta a história, o enredo, que é todo o passar da história, os personagens, quem são as pessoas que compõem aquela história, o conflito gerador, que no caso está dentro do enredo, no qual você vai observar o ponto mais importante daquela história, o desenrolar da história, que vai ser o conflito gerador. E dentro dessa narração, nós vamos ter um lugar, um espaço onde acontece essa determinada história. Então, todos esses elementos são importantes para que a gente possa reconhecer uma narração. Então, vamos revisar. Para que seja um texto narrativo, é preciso que haja um narrador, ainda que ele seja narrador participativo ou narrador observador, que é aquele narrador que conta a história e não participa. Já o narrador participativo é aquele que vai narrar e participar da história ao mesmo tempo. Então, nós precisamos ter esse discernimento com relação a um determinado texto. Então, como você reconhece esses elementos que compõem uma narrativa? É preciso que você siga 3 passos básicos que eu trouxe hoje aqui na aula de vocês. Qual é o primeiro passo? Vamos para cá. Primeiro passo. Vamos começar fazendo a predição a partir do título do texto, levantando hipóteses acerca desse tema. De que trata esse texto? Então, é preciso que quando você tenha contato com o texto, você busque no título do texto algumas respostas que vão lhe trazer indícios do que você vai encontrar dentro desse texto. A maioria dos autores, eles colocam dentro desse título uma informação básica com relação a essa história. Significa dizer que se você observar e fizer uma predição, ou seja, se você estudar o título de um texto, com certeza você vai se ligar em muitos detalhes que vai encontrar dentro desse texto. Então, o primeiro passo é esse: iniciar a sua leitura conhecendo e reconhecendo o que o título vai trazer de indício para você, tá bom? Essa é a dica básica, pessoal. Em muitas situações, você pode responder uma determinada pergunta, um determinado item, se baseando simplesmente no que o título traz para você, que é o que a gente chama de predição. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, suas hipóteses estavam corretas? Ou seja, tudo aquilo que você levantou dentro do título do texto, será se isso está de acordo com o que você observou no texto? Então, você precisa reler, é a chamada releitura. Nenhum bom leitor consegue realizar desafios com base na leitura se você fizer somente uma leitura básica. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser uma pessoa já com formação superior. Para que você seja uma pessoa que domina a leitura, a interpretação de texto, é necessário que você realize mais de 2 leituras. Por isso que em concursos, no Enem, o candidato, o aluno, ele precisa ler várias vezes para que ele possa chegar a realmente a resposta correta. Então, o segundo passo é fazer a releitura. Releia o texto e se atente para a situação que faz com que essa história aconteça. Observe esse detalhe, quais os pontos fundamentais no texto
que vão trazer esse significado para você. O cérebro humano, pessoal, infelizmente, ele não é preparado para captar todas as informações fazendo a primeira leitura. Então, cada vez que você for ler um texto, você vai ter um detalhe, uma observação diferente que você não tinha tido, não havia tido. Então, muita atenção nesse detalhe. Segundo passo, releia sempre o texto e se atente para o que a história está começando a lhe dizer. Quais passos você está observando? Quais indícios você está observando que está acontecendo nessa narrativa? A partir de qual momento essa história começa a se desenvolver? Ou seja, quando você começar a ler, é a partir de qual momento que é o ponto crucial da história, que vai ter o desenrolar, que é o que a gente chama de conflito gerador. A história foi narrada, foi sendo contada, mas quando chega num determinado momento, você diz, opa, peraí, esse é o momento mais importante desse texto. Então, esse é o momento do conflito gerador. Terceiro passo, leia atentamente todas as alternativas de resposta. Muitos alunos perdem respostas porque não leem corretamente. Muitas vezes, quando tem a palavrinha não, você não lê direito e acha que você está lendo como se fosse uma resposta correta. Porque muitas vezes é colocada a palavrinha não para enganar o seu cérebro. Então, fique atento a cada alternativa. Se você não compreender, leia novamente as alternativas, as respostas desse item. Fazendo isso, você vai perceber que o fato de a princesa não aceitar os pedidos de casamento é, portanto, motivador do desenrolar dos fatos e do desfecho da narrativa. Então, esse é um exemplo de questão bem simples que eu trago para vocês, para que vocês observem todos esses elementos que eu citei para vocês. Então, vamos relembrar. Quais são os elementos de uma narrativa que nós precisamos observar? O narrador, que é responsável por narrar e contar a história, que pode ser um narrador observador que não participa da história, ele observa e conta, ou pode ser um narrador coadjuvante, onde ele vai contar a história e participar ao mesmo tempo. Quais são os outros elementos importantes? O lugar onde essa história está sendo contada, quais são os personagens que estão inseridos nesse enredo, enredo este que é todo o desenrolar do texto, todo o desenrolar da história. É como se nós resumíssemos em começo, meio e fim. Esse é o enredo da história. E, portanto, você precisa estar atento em qual conflito gerador você vai observar que vai ser responsável pelo desenrolar dessa história. Então, um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.